Salve aos irmãos, graça e paz a todos. Estou muito feliz por estar aqui também. Estou feliz pela chuva que cai também neste momento. E estudamos uma lição especial falando do santuário celestial. E também salve você que nos assiste pelo vídeo. Neste momento nós iremos compartilhar a palavra de Deus, a segunda hora, o culto divino. Já fizemos a nossa oração aqui. E o título é este aí: pela profecia, o que está diante de nós? Pela profecia, o que está diante de nós, né? Nós que somos estudiosos da palavra de Deus, você também que está nos assistindo, que estuda a Bíblia, o que está diante de nós? E aí nós iremos compartilhar a palavra de Deus. Começando pelo livro de Isaías. Os irmãos abrem as suas Bíblias em Isaías capítulo 6. E nós iremos aqui discorrer o que está acontecendo, o que irá acontecer de acordo com a profecia. Em que ponto nós nos encontramos nos dias de hoje de acordo com a profecia. Então vamos lá. Isaías, né? E Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Os versos de 8 em diante. Os irmãos entendem o tempo de ministério que nós passamos, ministério de advertência final. Qual foi a ordem de Deus a este ministério? E aí, a partir do versículo 8. No versículo 8 diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então aqui diante de nós, irmãos, está uma responsabilidade de Deus. Deus, Ele olha para a sua igreja aqui na terra. Deus agora dá essa missão à tua igreja. E no versículo 9, então disse ele: vai e dize este povo: ouvis de fato e não entendeis, vedes em verdade, mas não percebeis. Ou seja, olha, minha igreja, vocês vão pregar, vocês estão diante da responsabilidade, mas vocês vão pregar e este povo vai ouvir, mas não vai entender. É isso que nós estamos vendo, sim, realmente. No versículo 10 diz assim: engorda o coração deste povo e endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, não venha ele a ver com os seus olhos e a ouvir com os seus ouvidos e a entender com o seu coração,
e a converter-se e a ser sarão. No versículo 20, no versículo 11, nós vamos dar uma paradinha aqui. Então, veja, a igreja de Deus está disposta agora a pregar. A igreja de Deus foi designada para pregar o Evangelho. O ministério, o quarto anjo, irmãos, a advertência final, foi instituída por Deus num tempo profético. E aí, cada um de nós temos a responsabilidade de fazer esse trabalho. Agora, enquanto as pessoas ouvirem e não entender, as pessoas ouvirem e não decidir aderir a este ministério, enquanto isso já foi dito, olha, eles vão ouvir, mas não vão entender, né? Os seus corações estão duros. E aí no versículo 11, então disse eu, até quando, Senhor? Até quando? E respondeu, até que se assolem as cidades e fique sem habitantes, e nas casas não fique moradores, e a terra seja assolada de todos. Ou seja, a resposta de Deus foi esta. Isaías, eles só vão parar parar para refletir e ouvir quando for desolada a terra, quando houver poucas pessoas. Aí sim eles vão parar para ouvir. Eles vão parar para ouvir, refletir. Essa foi a resposta dada a Isaías. Equivale a resposta sendo dada de Deus para a igreja de Deus hoje. Quantas e quantas vezes nós não temos pregado? Quantas e quantas vezes nós não temos dado estudo da palavra? E realmente as pessoas estão com o coração endurecidos, como se não houvesse nada, e se ouvir, não entende. No versículo 12, e o Senhor afasta dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Versículo 13, mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azília, que depois de se desfolharem, ainda fica firmes. Assim a santa semente será firmeza dela. Então aqui nós temos presenciado isso aqui, e nós como igreja de Deus estamos aí diante das profecias que vai começar a discorrer, né? Vai começar a acontecer as profecias, e nós temos pregado a mensagem. Talvez o questionamento da igreja é esse: por que a gente prega tanto e as pessoas não ouvem? Irmãos, chegará um determinado momento, um determinado tempo que a igreja vai pregar e as pessoas vão ouvir e vão entender. As que for sinceras, as que for de Deus, vai ouvir. Bom, este é o primeiro passo da igreja de Deus, a pregação do Evangelho, diante de um povo que não quer ouvir. Isso, a igreja toda sabe disso. É o que está acontecendo nos dias de hoje. Nós fomos designados por Deus, pregamos o Evangelho e as pessoas não estarem nem aí.
como se estivesse no dia de Isaías. Foi assim também. E aí, podemos fazer uma conexão com Apocalipse. Apocalipse capítulo 6, a partir do versículo 5. Aí, Apocalipse capítulo 6, a igreja prega, as pessoas não parem nem aí. E quando vamos para Apocalipse capítulo 6, a partir do versículo 5, lá diz o seguinte: e havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto. Vamos dar uma paradinha aqui. Então João contempla, ele vê um cavalo preto. Primeiramente nós temos que entender o que é o preto. O que significa a cor preta? A cor preta significa apostasia. A cor preta significa também luto, não é isso? Luto. Então João aqui vê um cavalo preto. Continua no verso: e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. Ou seja, João vê o cavalo preto. João vê também aquele que estava sentado no cavalo. E aquele que estava sentado no cavalo tinha uma balança na mão. Tinha uma balança na mão, ou seja, o símbolo de, quando se fala em balança, podemos analisar uma coisa, que ali alguma coisa está sendo pesada, Já se fala logo de tribunal, quando a gente passa que vê uma casa de advogado, enfim, a gente vê aquele símbolo, uma balança, aquela balança. Aqui nós estamos vendo o cavalo preto demonstrando apostasia. Cavalo simboliza a igreja, de acordo com Zacarias capítulo 10, a igreja. E aqui isso significa que nós estamos vendo as igrejas em apostasia. João é levado aqui para uma época em que a apostasia parece ser geral, Mas aquele que estava sentado na balança, no cavalo preto, ele estava com a balança na mão, estava pesando alguma coisa. E quando nós vamos para Daniel capítulo 5, irmãos, para a gente desvendar esse mistério aqui, que não é mistério, é desvendado de acordo com Apocalipse capítulo 1, é revelação de Jesus Cristo. Daniel capítulo 5, os versos 27 e 28. O que é que diz aí? O que a balança significa? Nós estamos levando aqui uma visão espiritual, já que a cor preta é uma apostasia. Isso demonstra que a igreja está em apostasia. Demonstra que uma igreja que ela entrou em apostasia e foi balanceada. E de acordo com a balança, ela foi achada em falta. Interessante que, se formos lá para João, o Evangelho de João, capítulo 5, o versículo 22 e 23, lá diz que Deus a ninguém julga.
mas que deu toda a autoridade ao Filho, né, sobre o julgamento. Isso significa que aquele que está sentado no cavalo preto, ele está com a balança na mão e está julgando. Em Daniel capítulo 5, versículo 27, eu vou pedir a participação do irmão aí. O que quer dizer esta balança? O que diz aí? Daniel capítulo 5, versículo 27. Tekel, pesados foste na balança e foste achado em falta. Então veja, na visão aqui de Daniel, de acordo à escritura na parede, ele foi lá e desvendou aquele mistério que tinha ali. E o mistério foi esse: Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Ou seja, aqui estava falando das nações passadas, né? Versículo 28. Pérez, dividido foi o teu reino, e deu-se aos medos e aos persas. Então veja, pesado foi na balança. Não fez de acordo com o que Deus pediu, não fez de acordo com o que Deus apresentou para que fizesse aquela nação, fez o que bem quis, e aí foi pesado na balança. E ao ser pesado, foi achado em falta. E aí no versículo 28 diz que foi dividido então o teu reino, ou seja, você não tem mais chance aqui. Foi dividido, foi passado para outro. E aí passou para os medos e os persas, para outra nação. A igreja de Deus é assim. Deus sempre tem lidado com sua igreja. Quando ele vê que uma nação não está correta a ele tira e coloca outra pessoa no lugar. Nós estamos aqui no capítulo 6 de Apocalipse. Discorrendo tudo isso aqui, nós vamos entender que há uma igreja que recebeu todo o conhecimento de Deus, a Iasa, e depois ela não usufruiu deste entendimento, e aí Deus tirou os seus privilégios. É a profetisa mesmo quem diz isso. No livro Eventos Finais, ou Evento dos Últimos Dias, ela diz isso, que a igreja adventista do sétimo dia foi pesada nas balanças celestial e achada em falta. Isso, pronto. Então veja, Deus colocou outro no lugar. E aqui está o ministério, quarto anjo, advertência final. O ministério ao qual Deus tem dado visão, Deus tem dado a luz das profecias para esses últimos dias. Mas aí no versículo 6 diz o seguinte: e ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 denário ou dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Lá está a presença da igreja de Deus. O que nós estamos vivendo hoje, irmãos? O tema foi, pela profecia, o que está diante de nós? O que nós estamos vendo hoje? Nós estamos passando exatamente por isso aí. Bom, podemos então calcular 2 coisas. Ao discorrer de Isaías a Apocalipse capítulo 6, nós estamos vendo que isso está diante dos nossos olhos. O que aconteceu com Isaías é o que está acontecendo com a igreja de Deus hoje. O que aconteceu
aqui, o que João viu aqui em Apocalipse capítulo 6, nós estamos passando por isso hoje. Nós trabalhamos exclusivamente para alimentar. Assim como a profecia que diz, um denário equivale a uma moeda romana, equivalente ao salário de um dia. Eles trabalhavam um dia para comer. Hoje a mesma coisa, nós estamos vendo isso aí, a escassez que está no mundo, o preço das coisas que subiram de acordo a esta pandemia. As coisas subiram, as pessoas não têm condição mais. Eu não estou falando somente no Brasil, mas eu estou falando em todos os países que estão passando por essa crise. E ainda é o começo. Então veja, podemos notar de que nós estamos passando por isso. Podemos notar de que a profecia apontou para tempos assim. E nós estamos passando por isso aí. E irá passar ainda, porque só é o começo. Mas aqui é dito: não danifiqueis nem o azeite e nem o vinho. O vinho tem um simbolismo do sacrifício de Jesus por nós, por a igreja. O azeite aqui, de acordo com 1 Samuel capítulo 10, versículo 1, simboliza o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo. Ou seja, igreja, por mais que vocês estão passando por esse período profético, por mais que vocês estão passando por a escassez aí, olha, não perca esta visão, não perca a visão do sacrifício do Senhor Jesus na sua vida. Não percam aquilo que Deus te deu, a unção do teu Espírito. É como se Deus estivesse olhando para nós hoje e estivesse falando: olha, segura firme neste período, segura firme, eu estou do teu lado. E aí, irmãos, continuando no versículo 7: e havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. Então veja, nós estamos vivendo o finalzinho do terceiro selo, a grande apostasia nas igrejas, especialmente na igreja que dizia ser de Deus, e que Deus tirou o seu privilégio, que é a IASA, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E aí agora, abre o quarto selo, e no quarto selo, ali, de acordo com João, ele vê o quarto animal, e ali dizia: vem e vê. Versículo 8: e João olha, olhei e eis um cavalo amarelo. Não é preto mais, agora é amarelo. O amarelo, algumas bíblias falam esverdeada, mas aqui diz amarelo. O amarelo é da cor da morte. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte. Então veja, ele vê um cavalo amarelo da cor da morte, e também é uma cor esverdeada, enfim, e vê o que estava sentado no cavalo, que tinha por nome morte. Logo assim, quando finaliza o terceiro selo. E aí, e continua o verso dizendo que o inferno o seguia, as tradições o seguia, a desobediência o seguia. É o que nós estamos vendo aí.
Ah, não me importa se é assim, não me importa se Deus disse assim. Eu quero seguir as tradições. E nós estamos vendo aí o que está acontecendo. E aí no versículo, aí continua no verso, o inferno seguia e foi-lhes dada poder para matar a quarta parte da terra agora veja bem, irmãos, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Vejam só, né? Foi dado o poder no quarto selo, foi dado o poder, o príncipe da morte, que matasse a quarta parte da terra. Como que nós entendemos essa quarta parte da terra? Bom, se nós formos para Êxodo capítulo 29, versículo 40, começando a ler do versículo 38, nós vamos compreender que esta quarta parte da terra está falando exclusivamente do povo de Deus. O povo de Deus, né? Porque ali, aquilo que era sacrificado ali era oferecido a quem? Cordeiro, que era Cristo. Era oferecido a Cristo. Todo aquele cerimonial do sacrifício que era feito ali era oferecido a Cristo. Então, quando viemos para cá, essa quarta parte tem uma representativa também do povo de Deus, que será, né, foi dada a autoridade que matasse a quarta parte da terra com espada. Irmãos, e aqui começa a perseguição, irmãos. Aqui começa, primeiramente, pela igreja que desobedeceu a Deus, foi tirado todo o privilégio dela. Aí agora ela olha para um povo que está obedecendo a Deus, que está fazendo o que ela devia fazer. E ela volta para este povo, chamado como é que chama esse povinho aí? Eles chamam o povo de Deus, né? Esse povinho hereges, né? Não é isso? Então assim, vamos voltar para eles agora. E aí começa uma certa perseguição. Mas aqui diz assim que foi dada a autoridade que matasse a espada. O que a espada representa? Guerra, né? A espada representa guerra. E com certeza haverá guerra. Mas aí diz também, né? Não só com guerra, como também o quê? Fome. Irmãos, é o que a profecia diz. Se nós estamos vivendo aqui o terceiro selo, passando para o quarto selo, é só escassez, a gente trabalha para comer, vai haver logicamente fome, ainda não estão vendo isso aqui como devia ver, né, com grande, né, mas vai haver sim, por aí, em alguns países por aí sim, já tem isso há muito tempo. E com a peste também. A peste é o quê? O que os irmãos acham? Doenças. Né? O que nós estamos vendo aí? O que está acontecendo no mundo de hoje? Doenças desconhecidas, né? Criadas pelo próprio homem para matar muitas pessoas. E aí, e também com as feras da terra. Com as feras da terra. Que feras são essas? Podemos trocar o nome de feras por bestas, né? Bestas. Bestas é igual a feras. Aqui fala no plural. E se nós formos ver, irmãos, por exemplo, em Apocalipse
Eu boto aqui o A e o P, é Apocalipse, capítulo 13, no versículo 1. O que é que diz aí? E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças o nome de blasfêmia. Então veja, João aqui vê, no capítulo 13 de Apocalipse, no versículo 1, uma besta. Essa besta, ela levantava do mar. O mar, de acordo com Apocalipse 17, versículo 15, representa povos, línguas e nações. Mas aí, no versículo 11, do mesmo capítulo, diz o que? Vi ainda outra besta diante da terra, possuía 2 chifres, parecia um cordeiro, mas falava como um dragão. Então aqui, João, ele vê ainda outra besta. Aí não é mais uma, é duas agora, no plural. É o que diz aqui o Apocalipse, né? E com as feras da terra. Ah, mas aí não falou que ele ia matar. Veja, no versículo 15, o que é que diz aí? No versículo 15, o que é que... Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos que se recusassem a adorar a imagem. Entende, irmãos? Fazer que fossem mortos todos aqueles que recusassem a adorar a imagem. Quem é que vai recusar? É o povo de Deus ou o povo do mundo? O povo de Deus. Então, realmente, o que nos espera lá na frente é exatamente isso aqui. É o que a profecia diz. É a profecia que aponta isso aqui, viu, irmãos? Mas aí, veja bem. Nesse capítulo 6, nesse contexto aí, a igreja de Deus está sofrendo. A igreja de Deus está sendo perseguida. Olha só o que diz o Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, versículo 1 diante. Vou pedir aos irmãos que nós estamos passando por tudo isso aí, mas não fica pensando que nós estamos tranquilos, não. Nós estamos passando uma fase de lutas, de perseguição. Capítulo 12 diz o que aí? E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, teve a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Opa! Versículo 2. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Então essa mulher que estava vestida da luz do sol, os irmãos sabem, a igreja sabe, que este sol representa o sol da justiça, que é Cristo. Onde nós vemos isso? Lá em Malaquias capítulo 4, versículo 2. Lá diz, fala do sol da justiça que trará salvação. Ou seja, está falando de Cristo. A igreja aqui é uma igreja vitoriosa, embora está passando por lutas. No versículo 2, vai dizer que ela está sofrendo com dor de parto. Dor de parto. E Paulo, lá em Gálatas, o que é que diz aí? Gálatas capítulo 4, versículo 19.
Versículo 19. Paulo diz para nós lá o que significa esta angústia da mulher, o que significa essa dor da mulher, que a mulher em profecia é a igreja. O que esta igreja está passando? Irmãos, neste período aqui a igreja está sofrendo, e de acordo com Paulo, essa dor de parto é Cristo ser formado na igreja, é Cristo formado na igreja de Deus, ou seja, o caráter de Cristo está sendo formado na igreja. No versículo 5, ainda, de Apocalipse capítulo 12, diz o seguinte: e deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Realmente, irmãos, no tempo passado isso aconteceu, né? A mulher que estava ali sendo perseguida, que foi quem? Maria, enfim, e ali Herodes, doido para derrotar aquele menino que nascesse, que diz que na época morreu vários, não sei quantos meninos pequenos, e ele achava que Jesus estava ali no meio. Aquele menino que nasceu de Maria estava no meio, só que não estava. Mas aqui é uma representativa da igreja de Deus, recebendo Cristo na sua vida, recebendo o caráter de Cristo na sua vida, de tanto ela sofrer, de tanto ela passar perseguição por lutas, ela agora sofre. É por isso, irmãos, que o Apocalipse capítulo 6, ainda vamos voltar lá, capítulo 6, o versículo 12, Apocalipse 6, o versículo 12, Apocalipse 6, versículo 12, diz assim: e havendo aberto o sexto selo, veja que nós já estamos aqui no sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. A lua tornou-se como sangue. Bom, isso houve uma época que aconteceu sim, né? Isso aconteceu, por exemplo, um chamado dia escuro, nos Estados Unidos, em 1890, isso aconteceu realmente. O sol escureceu, dia era como se fosse a noite, né? Mas aqui está voltado para o que há de acontecer futuramente, bem próximo. Se os irmãos for ver aqui diz que a lua se transformará em sangue. E os irmãos viram em Apocalipse 12, versículo 1, que a igreja está pisada na lua. A lua tem uma representativa do diabo, do Satanás. Por quê? Porque ela comanda as trevas. Se a igreja está vestida da luz que é Cristo, a lua que está debaixo dos pés da mulher da igreja tem uma representativa do diabo. A representativa do diabo. Então veja, aqui no versículo 12, Apocalipse capítulo 12, versículo 1 falou que da lua que está debaixo dos pés da mulher. O que vem a ser isso aqui então? O que quer dizer isso aqui?
Irmãos, veja bem, no versículo 3 do capítulo 12, o que é que diz aí? Versículo 3. Então aparecerá no céu outro sinal, o enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Olha, veja bem, ó, versículo 12 de capítulo 6. Lua vermelha da cor de sangue representa Satanás. Capítulo 12, versículo 3, aparecerá no céu um dragão vermelho da cor de sangue, que também é pecado, simboliza o pecado, né? Veja. Agora, irmãos, isso é o que está na nossa frente, de acordo com o título aqui, é o que está na nossa frente. Nós estamos caminhando exatamente para isso aí. Por isso que foi passado aqui isso aqui. E isso aqui se trata de profecias. Porque profecias é aquilo que vai acontecer, não o que aconteceu. Então veja, é uma época onde o diabo recebe todos os pecados dos 144 mil, e ele ficará vermelho, da cor de sangue, né? Como aconteceu lá em Levítico, vou pedir aos irmãos, Levítico capítulo 16, procurar ser bem breve aqui, irmãos, bem rápido. Levítico capítulo 16, versículo 21 e 22. Diz o que lá? E Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados. E os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem designado para isso. Arão era quem? Sacerdote. Ele tinha o direito de fazer isso. Ele era ordenado por Deus para fazer isso. Então veja, tinha aqui 2 bodes, né? Um carneiro e um bode. O carneiro seria sacrificado. Esse representava Jesus. Agora o bode, esse Arão colocou a mão na cabeça dele, transportou os pecados do povo de Israel para ele, e ele seria solto no deserto. Representava quem, igreja? Quem esse bode representava? Satanás. Ele estava ali com todos os pecados do povo de Israel. Nesse período aqui, a mesma coisa. Jesus fará isso. Por isso que vocês veem aqui a lua da cor de sangue, no versículo 12 do capítulo 6 de Apocalipse, e dragão vermelho, também da cor de sangue, em Apocalipse capítulo 12, versículo 3. É um período onde a igreja sofreu, a igreja batalhou com dor de parto. No versículo 5 do capítulo 6, do capítulo 12 de Apocalipse, a igreja dá luz, recebe o caráter de Cristo na sua vida. Dar luz é o que vale a ser selado. E aí todos os pecados é direcionado para aquele Satanás, né? Mas, irmãos, antes disso, há o que diz em Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Houve ali uma batalha, houve ali uma batalha ali para acontecer isso aqui.
Jesus batalhou. Jesus e seus anjos, né, que é dito lá, Miguel e seus anjos, e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Ou seja, quem é o dragão? Satanás. Houve uma batalha para isso, né? Até então, Jesus está intercedendo por nós. Romanos capítulo 8, versículo 34. Mas aí, quando Jesus é dado o nome de Miguel, é porque ele entra em batalha. Ele agora troca as suas vestes. Troca as suas vestes. Ele vai batalhar, coloca agora uma veste de armadura, né, de batalha, de guerra. Ele agora vai fazer isso. De acordo, Levítico capítulo 16. Tudo isso está na palavra de Deus. Abra suas Bíblias aí em Levítico capítulo 16. Levítico 16. Então aqui, houve batalha no céu, ainda Apocalipse 12, versículo 7. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. O versículo 8. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Os irmãos estão aí em Levítico capítulo 16, versículo 22 e 23. Se tiver aí, pode. Assim aquele bote levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e o homem guiará o bote ao deserto. Depois Arão virá à tenda da congregação e despirá as vestes de linho que havia vestido quando entrara no santuário, e ali as deixará. Exato. Eu falei para os irmãos aqui que hoje Jesus está intercedendo por nós. Mas quando Jesus vai entrar em batalha, ele tira a veste, né, aquela roupagem de sacerdote, e veste uma roupagem de guerra. Por isso que tem o nome de Miguel, vai batalhar agora. E nessa batalha que vai ocorrer, ele vai passar todos os pecados dos 144 mil para o diabo, porque ele é culpado de tudo. E aí isso acontece. Quando acontece isso, Jesus batalhou, venceu, ele volta. Só um pouquinho aqui, irmãos, antes de entrar aqui no capítulo 8 de Apocalipse, ainda no capítulo 12, no versículo 10, diz assim: ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Ou seja, chegará um momento que Cristo agora tira aquela roupagem de guerra, ele agora novamente vai vestir a roupa de sacerdote, vai continuar intercedendo, não por muito tempo, e aí agora ele, nessa consagração, ele recebe novamente o poder, de acordo com o versículo 10 aqui. Olha só o capítulo 8. Nós vamos ver aqui a consagração, capítulo 8 de Apocalipse, o versículo é o 1.
versículo 1. O que é que diz aí? Estou procurando resumir, irmãos, porque o tempo já está, né? No versículo 1 do capítulo 8 diz assim: e havendo aberto o sétimo selo, olha, dá uma paradinha aí. Por que abre o sétimo selo? Para abrir o sétimo selo tem que passar pelo o sexto selo. E no sexto selo houve uma batalha. Aí quando abre o sétimo selo, houve silêncio no céu por quase meia hora, que na minha Bíblia diz quase meia hora. Se falasse por meia hora, aí era quantos dias? 7 dias e meio. Só que não tem como ser 7 dias e meio. Quase por meia hora tem que ser os 7 dias. Houve silêncio no céu, onde muitos aqui interpretam errado, né? Muitos aqui interpretam errado, foi a semana, não, 15 dias atrás eu estava conversando com uma pessoa, e ela era da IASE, e essa pessoa diz que este silêncio no céu dá por volta de Cristo. Então Cristo vem, Ele e todos os seus anjos, por isso que haverá um silêncio no céu. Na verdade não é assim. A profecia não diz isso. Este silêncio no céu ocorre na consagração de Jesus. Assim como havia lá em Levítico, olha só, Levítico capítulo 8. Levítico capítulo 8. Levítico capítulo 8, versículo 33. O que é que diz aí? O que é que acontecia com Arão ali, naquela cerimônia que havia ali? Também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até o dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração, porquanto por 7 dias o Senhor vos consagrará. Então veja, Jesus teve a batalha. Ele passou todos os pecados dos 144 mil para o diabo. E agora Jesus tira a roupa de guerra. Ele agora volta para o mesmo trabalho que fazia antes. Só que haverá 7 dias de consagração. Jesus é consagrado de novo. É por isso que o Apocalipse 12, versículo 10, diz que Jesus recebe o poder do seu Cristo, né? Ele recebe o poder. Então, ele consagra. Novamente, ele volta ao mesmo trabalho de sacerdote, de interceder pelas pessoas, né? Não por muito tempo agora, pouco tempo. Até aqui, o povo de Deus agora já está selado. Agora ele vai interceder por um pouco de tempo pelas outras pessoas. E aí, irmãos, assim como aconteceu com Arão, essa consagração de 7 dias é o mesmo aqui em Apocalipse capítulo 8. E haverá aberto o 7º selo, fez silêncio no céu quase por meia hora. E aí, se os irmãos for continuar estudando, vai ver que um anjo pega, né, o incenso, e enfim, o incenso tem a representativa de intercessão. Aí, olha só, nós estamos terminando aqui, viu, irmãos, para completar aqui. Apocalipse 12, volta aí. Apocalipse 12. Apocalipse 12, o
versículo 5 diz que deu à luz um filho, ou seja, a mulher, a igreja agora é selada, recebe o selamento. Só que no versículo 13, o que é que diz aí? Do capítulo 12. Está acompanhando aí, irmãos? Capítulo 12 de Apocalipse, no versículo 13, diz o quê? E quando o dragão viu que foram lançados na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. Exato. Ele foi lançado na terra. A partir daí, ele agora persegue a mulher. Olha, a igreja selada, né? Ele agora persegue a igreja. No versículo 14 diz que foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentado por um tempo e metade de um tempo, fora da vista da serpente. No capítulo 6 de Apocalipse 12 diz o seguinte: e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Então veja só, né? A igreja é selada. E quando a igreja é selada, o diabo vê que ele perdeu, mas mesmo assim, ele não desiste. Ele não desiste. E Deus envia a igreja para o deserto, onde ali é alimentado por 1260 dias. Nós temos aqui, irmãos, 1260 dias equivale ao quê? 3 anos e meio. Em Apocalipse, né? Apocalipse capítulo 12. Versículo 6. 1260 dias, que é igual a 3 anos e meio. Os irmãos sabem disso, 3 anos e meio. Então aqui nós temos o quê? O primeiro período de 3 anos e meio. A igreja sendo perseguida, a igreja sendo tentada, né, pelo diabo, embora já está selada. Então veja, irmãos, hoje, o que nós temos hoje aqui é de nos preparar para as coisas que está por vir. Não tem coisa boa mais, é só luta, só perseguição, só tribulação. Na visão do mundo eles não pensam assim, mas a igreja de Deus, pelas profecias, é assim. E aí nós temos um período de 3 anos e meio. Minha pergunta é: quando finda esses 3 anos e meio, Cristo volta? O que os irmãos acham? Não. Porque quando vamos para o capítulo 13 de Apocalipse, Apocalipse capítulo 13, versículo 5, diz o que lá? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhe poder para continuar por 42 meses. Eu falei aqui que eu estou resumindo, mas assim, se a gente for para Apocalipse capítulo 11, né, fala lá dos 3 anos e meio de testemunho, né? A igreja tem que dar o seu testemunho e tal, e tal, e tal. E após esses 3 anos aqui, irmãos, haverá ainda mais 3 anos e meio. Mais 3 anos e meio, de acordo com o versículo 5 do capítulo 13. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias.
e deu-lhe poder para continuar por 42 meses. 42 meses equivale a 3 anos e meio. Então aqui a gente fecha aqui. Os irmãos querem fazer alguma pergunta, querem falar alguma coisa? Nós não estamos ao vivo, mas o horário está bem. É mais ou menos isso, irmãos. É como se nós estivéssemos numa caminhada, e nós estamos numa caminhada espiritual. E o que está nos esperando lá na frente é exatamente isso aí. Por isso, vamos nos preparar. Mas a Bíblia diz ainda no capítulo 12 de Apocalipse, no versículo 10, o porquê que vamos vencer. No versículo 11, eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. É exatamente isso, pelo sangue do Cordeiro. Não que nós somos o bonzinho, não que eu tenho força, tenho poder para lutar contra o diabo. Não. É pelo sangue do Cordeiro. Deus possa nos abençoar, nos ajudar a estar realmente buscando e tendo comunhão com Cristo, porque dia após dia o objetivo de Cristo é, como ele diz para os discípulos, Lucas 8, versículo 10, a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se fala por parábola, para que vendo não veja e ouvindo não entenda. Os outros, mas nós que somos discípulos, vamos entender os mistérios do reino de Deus, de pouco a pouco. Se hoje eu entendi um pouco, amanhã, se eu buscar, a tendência é entender mais. É assim. Que Deus nos ajude. Amém.